eu penso muito na perspectiva anti-imperialista do cinema, sabe, cara? Me incomoda muito, na real, assim, muito mesmo, sabe? A ideia de que a gente tem uma predominância da linguagem, não só da linguagem, mas da narrativa também norte-americana no mundo inteiro, cara. E como isso abafa tudo, cara. Abafa tudo, sabe? Abafa nosso comportamento, inclusive. Isso me deixa muito, assim, muito puto mesmo. E sempre me guiou, assim, sabe? Tipo, a luta anti-imperialista e o cinema. Olhar o cinema a partir da perspectiva anti-imperialista mesmo, sabe? Me incomoda muito saber que, por exemplo, se alguém. Eu brinco, né? É, que se alguém me vendo os olhos e me joga, sei lá, no Central Park, lá em Nova York, eu vou saber onde eu tô. Caralho, o que eu tô fazendo aqui em Central Park? E se alguém me joga lá no centro de Belém, eu não vou fazer ideia de onde eu tô. Porque ao longo da minha vida toda, eu assisti tanto material que envolvia as referências ali norte-americanas, que eu posso me situar tranquilamente, de olhos vendados ali em Nova York, mas eu vou estar completamente perdido no meu próprio país. Isso é muito doido de pensar isso, sabe? Então isso sempre me incomodou muito, de como o cinema norte-americano, ele, ele determina tudo mesmo, inclusive a nossa cultura, o nosso comportamento. E eu chego a ficar em dúvida até que ponto o que, que eu falo, o que, que eu faço, não é uma influência norte-americana de algum filme, de alguma coisa que eu venho assimilando esses anos todos assistindo esse material. É claro que em determinado momento da minha vida eu digamos, peguei gosto por outro tipo de narrativa e eu fui assimilando outras coisas também. Não, mas assim, a maior parte das pessoas não tem essa perspectiva, né? Consome o que está aparecendo, né? E eles dominam tudo, né, cara? Dominam o cinema de sala, domina a televisão, domina streaming, domina tudo. Então, assim, a maior parte das pessoas que não tem essa, essa, essa esse interesse de estar buscando uma outra narrativa, enfim, consome o que está ali posto, ela vai estar sempre acumulando essa, as referências de lá, né, cara? Então isso é muito preocupante, né, cara? Fala o motivo de, por exemplo, de fumar um cigarro, né, cara? O cigarro é um produto norte-americano, né? Apesar eu tava lendo esses dias que o cigarro é brasileiro, né? Eu sabia disso. O cigarro ele foi exportado daqui, enfim, para França, para Portugal, e aí se popularizou, mas ainda assim, o cigarro, como a gente fuma, esse careta, ele é um produto norte-americano, né? Dos filmes norte-americanos, do cowboy, do cara, sabe? Do soldado fumando. Quer dizer, até que ponto, inclusive, o tabagismo não é um produto do cinema norte-americano, né? A própria a moda, né? A moda passa por isso. O fato de a gente usar calça jeans, sabe? Usar tênis. Por que a gente usa isso, sabe? Até que ponto? O que a gente usava antes disso tudo, sabe? Por que a gente passou a usar isso, sabe? Isso me incomoda bastante, assim, de saber até que ponto eu sou um sujeito norte-americanizado mesmo. Você me dá conta porque a coisa entra de uma maneira tão fácil, sabe? Porque a indústria dos caras é tão bem articulada e envolve tanta grana, né, cara? Que a coisa entra muito fácil, cara. A gente não questiona nada, as coisas vai entrando, isso vai com a música, isso vai com tudo, cara. Com tudo mesmo. As rádios, por exemplo, os sucessos americanos estão todos aí tocando em tudo quanto é festa, sabe? Tipo, isso não é de agora, né? Desde sempre. Então, o que me ampara assim na perspectiva da arte em si, e o cinema vai muito nesse sentido, principalmente nesse sentido porque talvez o maior abraço de propaganda imperialista é o cinema, né, cara? A luta anti-imperialista mesmo, cara. Eu não consigo vislumbrar, por exemplo, a nossa independência em termos de produção, de narrativa, de linguagem, enquanto a gente permitir que o imperialismo ele haja naturalmente aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, cara. Porque ele sufoca qualquer tipo de, de expressão artística que eventualmente se sai independente em qualquer território no mundo inteiro. É impressionante, cara. Bom, eu comecei fazendo cinema de maneira completamente sem financiamento.
eu me juntei com um amigo também que queria muito produzir um filme. Começa assim, né? A gente muito novo, querendo produzir um filme, sem saber muito bem como fazer, sem teoria, sem prática. Primeiro filme mesmo, né? E aí eu participei de uma oficina de cinema lá na CUFA, a segunda turma de cinema da CUFA, lá na Cidade de Deus. E eu não cheguei nem a concluir esse curso, mas eu fiz boa parte dele, maior parte do curso. E nesse curso a gente tinha aula com um professor de roteiro e ele pediu pra gente escrever um argumento, enfim. E eu escrevi um argumento naquela época e esse argumento ficou guardado, enfim. E aí eu conheci um amigo que ele estudava cinema na PUC e ele tinha comprado uma câmera nova, dessas câmeras que gravam, naquela época era uma coisa muito grandiosa, hoje em dia já está até muito ultrapassado, porque ele gravava em Full HD, né? Então, tipo, muito animado com a possibilidade de gravar em Full HD, enfim. Aí ele me perguntou se tinha alguma coisa escrita, eu lembrei desse argumento, então comecei a transformar esse argumento num roteiro, enfim. E aí a gente fez a decupagem e a gente começou a filmar o Retrauto, que é um curta ficcional, só que completamente sem qualquer tipo de financiamento, né? Sem participar de edital, até porque a gente não tinha nenhum conhecimento de onde buscar algum edital e como fazer isso, né? Então a gente teve ajuda de algumas pessoas, né? Enfim, amigos ali que contribuíram com alguma ajuda, pessoas que contribuíram tanto com ajuda financeira, né? Enfim, dar uma grana pro filme e outras pessoas também que puderam contribuir trabalhando no filme, né? Isso foi muito interessante nesse sentido, assim, porque uma produção independente ela provoca é um trabalho coletivo e ela provoca essa, digamos, generosidade, assim, que sempre me encheu os olhos, assim, né? Que eu não estava acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Como as pessoas se engajam, assim, de pessoas que nunca tiveram uma relação com o cinema e a partir do momento que você apresenta uma proposta de fazer um trabalho, as pessoas se engajam e caem dentro da produção. Então o retrato foi todo feito nessa perspectiva, sem recurso nenhum, enfim, com a colaboração ali dos amigos e tudo mais, né? Esse foi o primeiro filme, depois passei um espaço muito grande sem produzir nada. Enfim, fui morar em outras cidades e tal. E aí nunca tive câmera, nunca tive equipamento audiovisual. E aí eu tinha trabalhado numa empresa, acabei sendo demitido, peguei a rescisão. Eu falei, pô, acho que agora é a hora de eu, enfim, tomar uma iniciativa de produzir alguma coisa e correr atrás disso. Então eu peguei minha rescisão toda, comprei uma câmera no Mercado Livre usada, comprei um gravador Zoom, um direcional e comecei a partir disso produzir pequenos vídeos a princípio, né, editando no meu computador que eu tinha. Não era um computador de edição, não era uma super máquina, mas era um computador que conseguia rodar um software de edição. E aí eu comecei a produzir pequenos vídeos e tal. Aí quando eu me senti um pouco mais seguro, eu estava conversando com os amigos, fazia parte da Frente Brasil Popular na época, né? Na época ali do golpe, enfim. E aí a gente chegou à ideia de que naquele contexto ali a gente precisava disputar a narrativa política no Brasil, sabe? Tava começando a surgir muito conteúdo de direita na internet, né? Naquele contexto ali do início do golpe. Então eu senti uma necessidade muito grande assim de disputar esse espaço na internet. E daí veio a ideia, eu tinha alguma articulação com o MST, alguns movimentos sociais ali na cidade que eu morava, e aí veio a ideia então de fazer um canal, né? A ideia começou com a ideia de fazer um canal produzindo conteúdo político dentro de um canal, né? Então a princípio era para fazer um filme sobre o MST, um documentário, um curtinho do MST, só que ao longo da elaboração do roteiro, enfim, de como a gente poderia abordar aquele tema ali, eu percebi a necessidade de fazer um trabalho mais denso, né? De não ser um curto, uma coisa rápida, mas um trabalho, porque uma coisa mais complexa enfim, de você colocar num filme, né? E aí eu acabei produzindo um média-metragem documental,
que é o A Luta pra Valer, um documentário sobre o MST atuando nessa cidade ali, e no estado de alguma maneira, né? E foi bem interessante também, sem qualquer tipo de financiamento, com a colaboração ali da Frente Brasil Popular, né? Os camaradas ali da Frente Brasil Popular, de vários movimentos, partidos, se juntaram para poder ajudar a produzir o documentário. E depois disso veio a prisão do Lula, né? E aí surgiu novamente a necessidade de produzir algum material nesse sentido, né? Com um pouco mais de dificuldade, né? Porque eu morava em Santa Catarina e o Lula estava preso em Curitiba, né? Então essa logística não era muito favorável, não tendo qualquer tipo também de financiamento e tal. E aí surgiu uma oportunidade de ir no ato de 1 ano da prisão do Lula ali, né? E um amigo já me pedido para fazer algum material em relação a isso. Não tinha pedido fazer um curta, mas fazer um registro, né? De levar a câmera, fazer um registro do que estava acontecendo naquele ato de 1 ano ali da prisão, contra a prisão do Lula, né? E eu levei a câmera, levei meu zoom, levei, enfim, equipamento assim rápido. Eu nem ia, consegui uma vaga no ônibus assim, de última hora. Na época eu trabalhava, não podia também, não estava me planejando ir para lá, enfim. E acabei pegando assim de última hora uma mochila, botei a câmera, botei o zoom. E aí chegamos lá e aí eu falei, bom, vamos fazer assim, assim assado. Chamei um amigo para segurar o microfone. E aí a gente gravou um curta ali na hora, assim, sabe? Tipo, elaborei no ônibus mesmo, assim, um roteiro inicial do que eu poderia abordar. Tentei buscar ali o que estava motivando, para além do político, né? Ainda que não dá para você tirar o político, mas para além do político, qual era a influência do Lula sobre a motivação de trazer tantas pessoas ali em sua defesa, enfim. E depois eu acabei complementando com algumas imagens que eu peguei da militância mais antiga do PT também, uma militância que mais antiga mesmo, né? Que estava ali na cidade ali há muitos anos na luta, enfim. E acabei fazendo o curta-metragem documental um pouco, aí tentei fazer uma linguagem mais experimental também, né? Que se chama Nunca Antes na História desse País. E foi bem interessante também porque esse foi uma aventura, assim, não foi nada planejado, saiu assim meio que no susto. E foi interessante e tal, enfim. A gente apresentou ali no próprio acampamento em Curitiba. Teve um circuito de curtas independente ali bem interessante também, várias pessoas produzindo, depois eu fiquei ficando sabendo que várias pessoas fizeram o mesmo caminho, né, de ir nesse ato de 1 ano, ou ao longo da ocupação ali em frente à Polícia Federal em Curitiba e produziram materiais muito interessantes ali, né. Então rolava um circuito de cineclube ali no acampamento, não só, né, mas com muito material produzido a partir do contexto que estava acontecendo ali, né. E após isso veio a pandemia, 2020, e aí aquela agonia, né, a gente não sabendo o que estava acontecendo, como agir politicamente dentro daquele contexto ali. E, e aí sozinho com o auxílio de um camarada também, a gente fez um filme, assim, um curta-metragem dentro de todas as limitações que tinha ali, uma espécie de manifesto lúdico sobre tudo que estava acontecendo ali, né? Se chama Alerta, que era um manifesto, enfim, dentro da narrativa do que está acontecendo naquele contexto da pandemia ali, do começo da pandemia. Isso não é um touro, sabemos. Mas chamaremos assim, gado. Isso tudo que está aí também não é o Brasil, mas chamaremos de país. Afinal, a verdade em nosso tempo é mera alegoria. E se porventura o tempo fechar, chamaremos isso tudo de carnaval e ao gado batizaremos de burro, que é para evitar a ofensa. Assim, eu sempre me interessei por cinema, por arte em geral, né? Minha formação desde a adolescência por
por vontade própria, sempre foi voltada para algum tipo de arte, né? Eu estudei música durante muito tempo na minha adolescência, estudei artes plásticas e sempre tive interesse por cinema porque eu acho que o cinema ele envolve todas os meus interesses artísticos, assim, tanto de música, de imagem, enfim, de textual também. Então sempre tive interesse no cinema e só que eu nunca pensei em produzir cinema, assim. Sempre tive interesse, mas aquela coisa muito longe, porque quando a gente está um pouco distante do que é a produção audiovisual, a gente acha que é uma coisa muito inviável. E de certa forma é, né? A gente quer um pouco. A gente é um pouco rebelde nesse sentido de querer fazer cinema num contexto que a gente vive, né? Do Brasil, enfim. Então, eu acabei, assim, na adolescência também indo para militância, participando de partido político, militando em partido político durante muitos anos, Partido Comunista, e foi onde eu fiz a minha formação política toda, né? Ou pelo menos o início dela, toda não, mas o início da minha formação política, né? De você passar a estudar, porque eu acho que é a partir de um movimento popular ou de um partido político que você passa a ter contato com uma literatura e com uma interpretação de mundo mais abrangente, né? E a partir disso, de ter uma formação comunista, eu também, naturalmente, vi uma formação anti-imperialista. Isso sempre me chamou muita atenção, né? E a partir do momento que eu desenvolvi esse interesse maior de fazer cinema, audiovisual, acaba que a minha visão de audiovisual, de cinema, a minha interpretação do cinema, ela não foge da minha leitura anti-imperialista. Ela está completamente, ela caminha junto. Eu não consigo pensar o cinema sem pensar o anti-imperialismo. Eu acho que a organização ela é fundamental. Essa lógica, porque quando a gente pensa em independente, não é um independente individualista, como o capital ele vende, né? Não, hoje em dia, eu tenho escutado muito isso, né? Hoje em dia é mais fácil você produzir porque você produz do seu quarto. Isso é um argumento muito perigoso, né? Ainda que a gente faça isso, né? Mas eu acho que a ideia principal da produção ela é coletiva, ela tem que ser coletiva, né? Essa coisa individualista do capital ela é muito perigosa, né? Porque você não comunica nada, você não troca nada, né? E o cinema, assim, ele, ainda que é possível produzir em número reduzido, ele fundamentalmente tem que ser também ainda que tenha produções muito reduzidas, ele tem que dialogar, né? Eu sei que hoje em dia talvez seja muito difícil a gente produzir um movimento, né? No entanto, o movimento no sentido de linguagem, porque é muito difícil mesmo, né? Você sentar, mas acho que tem que haver esse esforço, sabe? Eu acho que a gente chegou num patamar assim de exploração do capital no Brasil. Vou pegar o Brasil assim porque eu não posso falar da realidade de outros lugares, mas ainda sabendo que é muito parecido, né? Tu vai ver na Argentina, por exemplo, é muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, no sentido do audiovisual, né? Das dificuldades do audiovisual. Eu acho que a gente tem que pensar para além da produção, cara. Tem que pensar quais são as dificuldades em termos de produção do audiovisual brasileiro e como isso impacta, inclusive, na nossa cultura, sabe? Como eu tava falando, sabe, tipo, é inconcebível você saber como todo mundo saber como é Central Park e não saber como é várias das cidades que sabe, que a gente tem no nosso país e não saber o que de fato é a nossa cultura e isso não chegar porque não tem distribuição, né? Acho que o cinema norte-americano não, mas a indústria norte-americana ela tem um controle gigantesco na distribuição do Brasil, a ponto de que a gente não consegue ter, se a gente não andar um pouco na contramão, de não ter um pouco de ímpeto de ir buscar, de fazer um esforço gigantesco, inclusive, né, de ter contato com as produções que são feitas em outras regiões do país,
você fica completamente alheio do que está acontecendo, do que está sendo produzido, né? A não ser, claro, uma produção ou outra que tem um pouco mais de destaque, porque, enfim, teve um edital, né? Mas, de modo geral, assim, você não tem acesso ao que está sendo produzido no Brasil, né, cara? Isso é muito grave, cara, porque é muito doido. Você vai acompanhando, por exemplo, a partir do momento que a Lei Rouanet é criada e depois com o governo Lula, as políticas públicas de incentivo ao audiovisual vem crescendo, né? A produção audiovisual brasileira ela vem numa crescente, não só no sentido da quantidade, mas também em qualidade, assim, né? No entanto, a gente chegou ali, mais ou menos ali em 2014, a produzir 150 filmes por ano. Que não é nada, né? 150 filmes é o que a Nigéria produz no mês, basicamente. E a gente não sabe que filmes são esses, sabe? A gente sabe talvez ali uns 5, 10 no máximo. Assim, digo no sentido geral, a pessoa que não tem tanto ímpeto de estar buscando o que está sendo produzido, né? Cara, eu não consigo pensar nada além de uma política pública muito mais firme mesmo nesse sentido, cara. Eu, se tu parar pra pensar, por exemplo, quantos filmes nacionais que tem espaço em TV aberta, sabe? A gente não tem espaço em TV aberta. As salas de cinema a gente sabe também que não tem espaço, assim, com exceção de uma sala ou outra aqui na parte ali da Zona Sul, de uma sala mais alternativa que vai, enfim, colocar um circuito mais alternativo de cinema, sobretudo nacional. E o mainstream, ele é difícil competir com o que está posto aí, né? Com essas grandes distribuidoras como Netflix, Amazon, essas coisas todas, né? Eu acho que tem que ter uma política pública mesmo de espaço para a produção nacional, cara. Tem que ser radical. Assim, eu não consigo pensar trabalhar essa questão da distribuição sem ser radical. Eu não consigo. Essa coisa de, não, vamos tentar disputar aqui, fomentar aqui, injetar mais dinheiro, eu acho que não funciona. Porque a gente está disputando com o grande capital, sabe? Eu não consigo pensar, resolver a parte da distribuição se você não impor mesmo uma política pública mais incisiva mesmo, sabe? De você ser radical ao ponto de botar 90% da produção nacional só para produção nacional, 90% do que rola de distribuição só produção. Mas não tem demanda, a gente constrói isso aí. Isso aí não é problema. Isso aí a demanda vai surgir a partir disso, inclusive, sabe? Aí você, claro, aí entra uma outra discussão, né? A gente está pensando o que então? Uma distribuição numa perspectiva socialista ou numa perspectiva capitalista, né? É meio complexo pensar isso também, né? Então a gente que força política a gente teria dentro do capitalismo para impor um negócio desse, né? De falar para os americanos assim, não, a gente não daqui para frente você só tem 10% do mercado aí para disputar, inclusive com o mundo inteiro. Não rola, né? Então, assim, não é claro que não é simples assim. No entanto, eu não consigo pensar uma outra saída. Sinceramente, eu sabe, ainda que a gente tem essas tentativas de produzir, por exemplo, um canal de streaming, e tem vários, né? Aqui na América Latina inteira, sabe? De uma tentativa de você colocar, evidenciar essas produções para o grande público. Como eu tô falando, a gente não tá disputando com o grande capital, sabe? A gente não tem destaque em lugar nenhum. As pessoas não ficam sabendo desse tipo de coisa, as pessoas não despertam interesse porque a publicidade ela tá toda voltada para as distribuidoras do capital mesmo, sabe? Então é muito difícil você criar essa disputa mesmo. Parece que é um pouco enxugar gelo, que é muito importante, mas não avança, sabe? Não avança porque eu acho que tem que andar junto com a política pública muito mais firme. Assim, em algum momento, até demorou, né? A direita, ela perceber que o cinema, o audiovisual é um espaço de disputa muito forte, né, cara? E assim, durante muito tempo, tirando o grande monopólio da produção audiovisual no Brasil, né, que são as grandes emissoras que historicamente vem produzindo as coisas e a narrativa política, inclusive, né? A partir do momento que também vem crescendo ali com o surgimento do YouTube e esse fomento de produções independentes vem pipocando no mundo inteiro, né? Era evidente que a direita também ela ia surgir também como
uma força nesse sentido, né? E eles também têm uma vantagem, né? Que é a vantagem do capital também, né? Que difere muito da gente nesse sentido, né? Qualquer canalzinho da direita aí tem muito mais abrangência, muito mais consegue se distribuir muito mais fácil do que qualquer canal de esquerda, né? A gente tem muito mais dificuldade nesse sentido, né? Em algum momento ia surgir e foi esse processo natural, né? Acompanhou esse processo natural digamos assim, democratização, um pouco mais de democratização no que se diz respeito à distribuição, né? O YouTube ele contribuiu um pouco nesse sentido, né? A direita ela tem um terreno muito fértil quando se trata de uma plataforma que favorece quem injeta dinheiro, né, cara? Exatamente. E a produção independente e de esquerda, né, política de esquerda, ela tem uma dificuldade nesse sentido porque ela sobrevive basicamente da contribuição voluntária de pequenas pessoas né, naquele território. Enquanto a direita ela tem uma facilidade porque, enfim, é um empresário que injeta uma grana e consegue fazer com que a produção dela tenha uma abrangência gigantesca, né? Coisa que a gente não consegue, né? Às vezes a grana que um canal de produção independente consegue é para comprar um equipamento que quebrou, para pagar ali sabe? Enquanto a direita não tem essa preocupação. O dinheiro que ela tem de sobra ali, ela bota em publicidade, que fazer com que sua produção atinja um número muito absurdo de pessoas, né? Competir com capital é muito difícil, né? É como a gente está falando, né? Tanto no âmbito da produção independente, que é muito mais grave, né? Mas também tu bota isso numa projeção maior também, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Como é que um filme nacional, por exemplo, vai competir em termos de distribuição com uma produção norte-americana? Se tu for botar numa outra escala também, não tem como, sabe? Tipo, tu vai em qualquer ponto de ônibus, tem um pôster de alguma produção norte-americana aí. Tu vai no YouTube, a primeira coisa que te aparece também é um vídeo de um canal de direita que tu fala, pô, como é que isso aqui tá aparecendo, claro? Né? Tipo, porque o capital é o que manda mesmo. E essas plataformas, ainda que elas tenham digamos, essa facilidade de você, digamos, você postar um vídeo de graça e você ter essa ilusão que que essa plataforma ela é democrática, mas não, ela é uma reprodução do capital, né? Ou seja, sobrevive ali quem tem dinheiro, quem injeta dinheiro, quem está fazendo também circular dinheiro, né? Então a direita ela tem esse favorecimento dentro desse campo, né? E a gente ainda está muito preso nessa coisa ainda que a gente tente circular em algum festival, em algum circuito de cineclube, de exibição de curtas em algum espaço físico, né? Ainda assim não chega aos pés do que um simples vídeo ali da direita consegue em termos de alcance, né, cara? Cara, eu sou, assim, eu circulo muito, não consigo ficar muito tempo parado Recentemente estava morando em Santa Catarina, produzindo ali, conhecendo ali o pessoal, articulando bastante coisa, e aí recentemente voltei pro Rio e tentando ainda me rearticular no Rio, né, depois de mais ou menos quase 10 anos fora do Rio, então eu não tenho ainda me articulado muito bem aqui na cidade em termos de produção audiovisual. Estou tentando fazer uma produção atualmente, mas ainda com muita dificuldade. Mas eu vejo o Rio como assim, não só o Rio, acho que o Brasil está passando por um processo de explosão de produção para fora do contexto da grande metrópole, sabe? E eu percebi isso aqui no Rio e percebi isso em Santa Catarina, que é onde eu estava morando. Porque parece que havia, no âmbito ali dos editais, uma maior, um montante maior de grana rolando nas grandes capitais e de repente esse montante ele começou a ser melhor distribuído no estado inteiro, né? Isso tem produzido um efeito muito interessante, que é você tem aparecido muita produção independente fora desse contexto da grande metrópole, né? Da metrópole, né? Eu percebi isso em Santa Catarina, achei muito interessante, porque isso também está produzindo também uma disputa política desse recurso, né? E aqui no Rio, cara, eu tenho percebido bastante coisa assim na Baixada Fluminense. Eu acho muito interessante como a galera tem se movimentado para produzir lá a partir de um contexto que até então era
era quase escasso, assim, era bem escasso, né? A produção audiovisual na Baixada Fluminense, e a partir do momento que começa a surgir uma grana para lá e a galera começa a se movimentar, a galera começa a se interessar em produzir cinema, né? Aqui no Rio eu vejo um cinema mais, não sei, cara, uma galera mais da PUC, uma galera das universidades. É muito difícil você perceber o cinema sendo produzido aqui no Rio de maneira independente, fora do contexto acadêmico. Eu não sei. Eu conheci poucas pessoas aqui no Rio que não estão inseridas no contexto acadêmico que produzem cinema, sabe? Eu percebo uma certa dificuldade aqui no Rio dessa galera produzir cinema, assim, que não esteja dentro desse contexto de... Mas tem, com certeza, bastante gente, enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante, para além da produção, não só também no Rio, mas no Brasil inteiro, a iniciativa de se produzir festivais de cinema em determinadas regiões e tal. Tem surgido bastante festival e como isso tem um efeito em cadeia interessante também, porque isso vai forçando a galera também a querer produzir, a querer se movimentar, né? Vai fazendo, inclusive, com que o cinema saia um pouco da academia, né? Porque com essas facilidades, um pouco de facilidade, né? De você ter uma câmera, de você ter um gravador e produzir cinema, tem muito conteúdo também ensinando. Então a molecada hoje em dia está procurando fazer cinema independente da academia e a partir desses festivais também se inserir nessa lógica de produção. Acho isso bem interessante. E o Rio de Janeiro ele tem uma tradição dessa coisa do festival, dos cineclubes, enfim. Acho isso bem interessante. Eu estou um pouco disperso, assim, ainda estou tentando me encaixar no Rio, sabe? Voltei num contexto da pandemia, então tá meio difícil nesse sentido, assim. E esse seu novo projeto aí é sobre o quê? Cara, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, né? Só que eu não publico, enfim, eu não tenho um pouco de dificuldade de publicar, não me enxergo como escritor, né? E ao longo da pandemia eu escrevi alguns textos e eu não sabia o que fazer deles. Eu não vou publicar, acho que não vejo com esse interesse de publicar esses textos, e eu pensei em fazer um filme para encaixar esses textos. Então é uma coletânea de textos que eu escrevi ao longo da pandemia sobre, enfim, determinados assuntos que não sejam necessariamente políticos, né? E aí eu tô pensando em fazer uma coisa mais lúdica, mais poética, uma coisa diferente assim, que eu nunca me experimentei, uma coisa mais experimental mesmo, sabe? E a partir desse filme tentar me reencontrar aqui no Rio, tentar, enfim, me rearticular, né? É uma tentativa de buscar essa rearticulação de novo, porque, enfim, muito tempo longe, acaba que a gente se isola muito, né?